Então, boa noite oficialmente a todos e a todas. Obrigada pela presença de quem está aqui ao vivo e obrigada por quem vai assistir depois, por qualquer razão que seja. Eu queria começar respondendo a colocação da Rose, né? Que o grupo ficou fechado e a gente abriu muito em cima da hora, é verdade, viu, Rose? Fica difícil a gente gerenciar quando o grupo fica muito aberto. Eu, pessoalmente, fico meio angustiada, né, de não estar podendo, não conseguir estar presente aqui para ir ajudando vocês nas trocas. Realmente fica mais difícil, mas dessa vez a gente abriu muito em cima da hora, deu meio ruim aqui nas agendas e tudo mais, o Rodrigo está meio sobrecarregado com outros projetos e eu não lembrei de abrir o grupo. Então, da próxima vez, eu acho que eu vou colocar um lembretinho para a gente conseguir abrir, vocês poderem interagir um pouco mais, ter mais tempo de interação. Eu estou tendendo a não deixar o grupo aberto o tempo inteiro, justamente porque eu realmente não tenho condição de entrar aqui direto e o Rodrigo não vai conseguir responder algumas coisas, né? Então, vamos ver o que a gente consegue, tá bom? Eu vi aqui que vocês colocaram várias coisas. Carlito, vou fechar seu microfone, tá? Tá. Eu vi que vocês colocaram algumas questões aqui e eu vou responder. Acho que são temas bem interessantes. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Ó. A Kellen colocou que gostaria de saber sobre o óleo de palma, se é considerado saudável ou não. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre o óleo de palma, não me recordo exatamente com que profundidade a gente falou, mas o óleo de palma é um ingrediente muito utilizado na indústria. É muito difícil, você não vai achar no supermercado, ou, sim, nos supermercados mais populares, ou nas gôndolas mais, assim, onde tem o óleo, por exemplo, você não vai achar óleo de palma, tá? Para ser comprado, para, por exemplo, trazer para casa, tem que ser em lojas mais especializadas. Então, a palma é um parente do coco, e é um óleo muito utilizado na indústria, porque ele dá plasticidade e crocância para o alimento. Como é uma gordura predominantemente saturada, a conformação química dela tem essa estrutura, né, de ligações químicas que a gente usa o termo gordura saturada, a depender da temperatura ambiente, ela pode ficar líquida ou sólida. Se vocês olharem, óleo de coco, quando está muito frio, ele fica duro, e quando está calor, ele fica líquido. O óleo de palma tem essa propriedade também. Então, é muito utilizado na indústria e vem sendo muito utilizado para substituir as gorduras interesterificadas e gordura hidrogenada. Mas elas ainda tomam conta da maioria dos produtos, né? E a gordura de palma está surgindo aí como uma alternativa, entre aspas, mais saudável. Daí eu acho que a pergunta da Kellen, questionar mesmo se a gordura de palma, o óleo de palma é saudável ou não. Então, esse conceito de ser saudável é bastante relativo, né? Dentro da indústria, se a gente considerar gordura hidrogenada e gordura interesterificada, os óleos que são hidrogenados ou interesterificados, o óleo de palma, a gordura de palma é, sem dúvida, melhor, tá? Porque é um elemento mais natural. Mas, do ponto de vista de consumo de tipo de gordura, é bem melhor a gente consumir gorduras do tipo insaturadas. De novo, isso é uma terminologia química, onde a gente tem, não sei quem lembra aqui da química, né? Duplas ligações, ligações simples. Então, as moléculas que têm só ligação simples é gordura saturada. E as moléculas que têm ligações duplas são gorduras poliinsaturadas. E veja só, se você tem, eu vou fazer uma analogia aqui que talvez fique fácil para depois trazer isso para o nosso corpo.
fique mais fácil de vocês entenderem. Quando eu tenho uma gordura saturada, eu tenho só ligação simples. Então, imagina uma coisa mais linear, tá? Quando eu tenho ligações duplas, eu tenho uma ligação dupla aqui, aí liga outra aqui, liga outra, a molécula ela vai ficando não tão linear, ela acaba, vamos dizer assim, entortando um pouco. Isso, no nosso corpo, é benéfico, porque quando você tem uma gordura saturada, ela é mais dura, ela realmente é um pouco mais linear, e se a gente tem um alto consumo de gordura saturada, a gente tem as nossas membranas celulares sendo compostas um pouco mais por componentes saturados e, portanto, a permeabilidade, essa troca de coisas dentro e fora das células, acaba não tendo tanta, vamos dizer assim, fluidez. Quando eu tenho mais gorduras insaturadas, eu tenho, entre aspas, tudo aqui é licença poética, tá, gente? Eu tenho mais flexibilidade na membrana celular. E aí essas trocas de coisa que precisa entrar e sair ficam um pouco mais fáceis, a membrana fica mais, vamos dizer, permeável. Então, nesse sentido, eu queria colocar o seguinte: quando eu consumo uma gordura de palma, é quase que necessariamente eu estou consumindo alimento industrializado. E aí, não só a questão da gordura que eu acabei de explicar para vocês, mas tudo que vem junto com os alimentos industrializados. Os aditivos, os aditivos assim, que é adoçante, emulsificante, corante, aromatizante, antiumectante, que é para não deixar úmido. Então, todos os antes da vida que são aditivos alimentares. Então, é melhor a gente não contar com a gordura de palma, porque aí a gente não está contando com alimento processado e especialmente ultraprocessado, tá? Então, gordura de palma é melhor que não tenha. Existe uma outra recomendação dentro da nutrição, que a gente tem recomendações de nutrientes de forma geral. Quanto que eu devo consumir de proteína, quanto eu devo consumir de carboidrato, quanto eu devo consumir de gordura, em termos percentuais de forma geral, né? 10 a 15% de proteína, de 60% a 70% de carboidrato e de 20% a 25% de gorduras. E sempre que a gente fala do consumo de gorduras, a predominância, a preferência é gordura insaturada. E, de novo, um parênteses, né? Das gorduras insaturadas, a gente tem as monossaturadas, que é basicamente o abacate e o azeite, e as poliinsaturadas. Na monossaturada eu tenho só uma dupla ligação. Na poli, eu tenho várias duplas ligações distribuídas ao longo da cadeia. E por isso que na poli deixa o nosso... deixa essa plasticidade, essa não rigidez maior, tá? E vocês já ouviram eu falar muito de uma gordura que eu mando todos vocês, eu mando, né? Não mando nada. Eu recomendo que todos vocês consumam, que é o óleo de linhaça, ou a linhaça e a chia, que tem uma outra pergunta aqui que eu já vou responder. Esta é uma gordura poliinsaturada que a gente chama de cadeia longa. As cadeias de estrutura química são muito compridas, e isso é benéfico para processos do nosso corpo, né, de cascateamento, assim, produção de substâncias dentro do nosso corpo. A questão é que essas gorduras de cadeia longa, então, especialmente o ômega 3, é o ômega 3 e o ômega 6, especialmente o ômega 3, ele é muito sensível ao calor. Por isso que eu sempre coloco na minha recomendação e sempre falo, não esquentem essa gordura. E por esquentar, né, pegar um óleo de linhaça, põe na frigideira e vai refogar uma cebola, um alho, alguma coisa assim. Não façam isso, porque a gordura tem um ponto de fumaça muito baixinho, então ela queima logo. E o queimar é ficar rançoso, é produzir radicais oxidantes, que é péssimo para o nosso corpo. Esses radicais, né, esse potencial oxidante da gordura, quando ela é esquentada,
ela pode machucar células, tecidos e tudo mais, tá? Então, essa seria a resposta para a gordura de palma, e eu já vou emendar na pergunta da Lígia, que ela falou que eu gostaria de saber sobre a chia. Por que precisa comer hidratada antes? Que diferença faz? É assim, os dois alimentos que têm ômega 3, porque um está ligado na outra, e a chia é gordura ômega 3 e a linhaça ômega 3, que é essa gordura, essa cadeia longa, essa gordura poliinsaturada de cadeia longa. A gente tem o ômega 3, então, representado na forma de alimento pela chia e pela linhaça, tá? Os peixes, fazendo um adendo aqui, os peixes não têm o ômega 3. O peixe foi lá e comeu o ômega 3 da alga, quem tem o ômega 3 é a alga, ele consome essa alga, ele transforma esse ômega 3 no corpo, e aí quem consome a carne de determinados peixes que consomem essa alga, já consome o EPA e o DHA, que é a forma ativa do ômega 3. O ômega 3, quando a gente pega da chia e da linhaça, a gente consome o ômega, e o nosso corpo tem processos para transformar esse ômega até o EPA e o DHA, do mesmo jeito que um peixe faz. Ele pega o ômega 3 da alga, porque ele não vai comer chia e linhaça, transforma isso e a carne dele tem EPA e DHA. A nossa carne, se a gente for olhar, ela tem EPA e DHA, tá? Claro que só tem EPA e DHA de quem consome ômega 3. Quem não consome, não tem. Os outros alimentos têm um teor quase que, assim, muito pequeno, né? Eu ia falar ridículo, mas, assim, para não usar uma palavra meio pejorativa, muito pequenininho. Dos alimentos todos, quem tem um tico a mais, assim, são as nozes. Mas ninguém chega perto da chia e da linhaça. Tem um outro alimento que não existe na nossa cultura, aqui no nosso meio, nem é fácil achar, que é a semente de cânhamo, tá? É chamado de hemp seeds. E aí o cânhamo, maconha, aquela coisa toda, aquela bagunça, a gente não acha aqui no Brasil, tá? Mas o cânhamo também tem um pouquinho, aliás, tem bastante, ômega 3. O fato é que aqui no nosso meio a gente tem esses dois alimentos, chia e linhaça. E vejam, se vocês pegarem uma linhaça, olharem ela de pertinho, ela é bem brilhosa, né? E ela tem uma casca bem dura. Essa casca, assim como a casca do gergelim, que eu já comentei com vocês, o nosso suco digestivo não fura. Então, não ultrapassa essa barreira para poder acessar o que é que tem no miolo, que é exatamente o que a gente quer. O ômega 3, dentre outras coisas que tem ali. Tem proteína, tem um tiquinho de carboidrato, tem várias vitaminas, minerais. Mas o ômega 3 é a grande estrela de uma semente de linhaça e de chia. A diferença da chia é que essa casquinha, ela é dura, mas nem tanto quanto a de linhaça. E a chia é muito menorzinha do que a linhaça. Eu não sei quantas chias a gente tem para uma semente de linhaça. Sei lá, umas 5 chias equivalem a uma semente de linhaça, 5 bolinhas, nem sei. Quando a gente hidrata a chia e a linhaça, vocês já fizeram isso? Forma um gel. Inclusive, esse gel, ele é bem legal para quem tem prisão de ventre. Eu costumo ensinar pessoas que padecem disso a fazer o gelzinho de linhaça. Quando eu deixo a chia de molho, ela é tão tiquitita que esta hidratação já deixa a casquinha bem mole. Quando eu hidrato a linhaça, eu não tenho tanto êxito, melhora um pouco, mas não é tão efetivo quanto se eu triturar. Então, essa seria a explicação, Lígia. Eu preciso expor o conteúdo da chia e da linhaça para eu poder, a minha enzima digestiva ir lá, quebrar essa casquinha e absorver o ômega 3. E daí poder cascatear tudo até chegar no EPA e no DHA, que são as formas ativas. Se eu não fizer nenhum desses procedimentos e vocês depois for olhar o cocô, tá tudo pintado ali, de chia, de linhaça, de gergelim, se não triturar, tá?
Então, precisa fazer a moagem da linhaça, e se quiser da chia também, e no caso só da chia, a hidratação. Então, se comer hidratada, a chia não precisa moer, se moer não precisa hidratar, tá? E também assim, se moer e quiser hidratar, por exemplo, às vezes eu faço a veioca, e uma vez eu comprei inadvertidamente, estava procurando a semente e peguei o saquinho e era de farinha. Tudo certo, assim, passei a usar a farinha, não deixa a mesma consistência, ela muda, e particularmente para o meu sabor, meu paladar, eu acho que fica muito forte. Eu não aprecio muito, Ana, a farinha de linhaça e especialmente a farinha de chia. Mas aí gosto é individual, né? Como a chia dá para hidratar, eu prefiro comprar as sementinhas, né, as bolinhas, e hidratar na veioca, ou você fazer um sagu de chia, uma aveia dormida, um overnight e tudo mais, tá? Alguma pergunta aqui? Bem-vindas duas Márcias, Bianco e a Fran. Alguma pergunta, gente? Podemos caminhar? Aí a Clarice está perguntando sobre as cascas dos alimentos quando não são orgânicos certificados. Por exemplo, berinjela, batata, pepino, que ela fica pensando nos agrotóxicos e acaba não comendo. Isso é uma pergunta maravilhosa, Clarice. Muito obrigada de você ter colocado. Eu falo muito sobre isso para a introdução alimentar, né? Que algumas famílias que consomem alimentos orgânicos têm medo de dar para o neném quando não é orgânico. E é o seguinte: existem agrotóxicos de diferentes ações. Tem agrotóxicos que são mais de superfície e tem agrotóxicos que entram mais no sistema circulatório da planta. Mas mesmo os de superfície, eles entram no sistema circulatório em quantidade menor, né, nessa seiva que corre dentro da planta, mas entra. Então, eu não tenho a menor ideia se, por exemplo, o pimentão é agrotóxico de superfície ou mais sistêmico, a berinjela, a laranja, eu realmente não sei dizer. Teria que, assim, fazer uma pesquisa muito minuciosa, cada lavoura, cada tipo de agrotóxico, entender muito dessas químicas, realmente não tenho competência para falar sobre isso. O que eu sei é o seguinte: independente de qualquer coisa, quando a gente lava, a gente remove o que ficou na superfície, independente do tipo do agrotóxico. Mas, mesmo os agrotóxicos que são predominantemente de superfície, eles penetram no alimento. Então, se, por exemplo, no caso da pergunta da Clarice aqui, o pepino é uma lavoura de agrotóxico de superfície. Se tirar a casca, vai ter um pouquinho dentro do alimento também. O que pessoalmente eu considero melhor é a gente comer o alimento, mesmo que ele seja convencional, ele não seja orgânico, do que não comer. É muito melhor a variedade de alimentos, especialmente para a nossa microbiota intestinal, e todo o benefício que tem que a gente tem de ter uma microbiota saudável, do que a gente rarear o alimento, né, ou as possibilidades, as variedades, só porque a gente não acha o orgânico, tá? Ainda eu considero mais benéfico comer variado, mesmo que a gente coma orgânico, do que comer restrito, do que comer só orgânico, mas muito restrito, tá? Então, muito se fala aí, põe no bicarbonato, põe no iodo, põe no vinagre, põe na cândida. Nada disso vai tirar o agrotóxico. Pelo menos a parte que já foi absorvida. A gente pode remover um pouco da casca, né? O que ficou na casca. E, por exemplo, banana, a gente pode comer, dá para fazer caponata de casca de banana. Mas habitualmente a gente não come. Outras cascas, por exemplo, berinjela. Eu não descasco a berinjela, a não ser quando eu vou fazer uma conserva específica, que faz muito tempo que não faço, eu tiro a casca da berinjela.
Mas caso contrário, eu deixo a berinjela com casca. As batatas, eu costumo tirar a casca, mas é só porque é algo que eu tenho o hábito de fazer, mas não tem problema algum a gente comer com a casca. Uma coisa que eu não tiro casca, não foi citado aqui pela Clarice, mas eu não tiro casca da cabotiá. Eu como com casca e tudo. Eu tenho escovinhas na minha cozinha, só para alimento. Então, quando eu compro uma cabotiá, eu esfrego a casca e depois parto, ponho no vapor, ponho na sopa, enfim. A não ser que eu esteja preparando alguma coisa que eu não quero que fique muito verde. Aí eu tiro pelo menos um pouquinho da casca, mas não por nada, é mais por estética, né? Por apresentação da receita do que qualquer outra coisa. Então, eu diria para vocês, não se privem de comer alimentos, variedade de alimentos, porque eles não são orgânicos. Comam, porque vale a pena por todos os fitoquímicos que tem lá dentro, as fibras, vitaminas, minerais e os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Apesar no caso da pergunta aqui dela ter citado 2 legumes e um tubérculo, a gente pode encontrar orgânico e não orgânico em cereais, em aveia, em arroz, em milho, em quinoa, nas leguminosas. Eu nunca vi lentilha, embora eu sei que tenha, mas nunca vi aqui no Brasil para comprar. E ervilha seca também eu nunca vi orgânica. O resto, já vi vários tipos de feijão, já vi grão de bico, e já vi fava também, e a soja, certamente que a gente acha, né? Tofu orgânico, a própria soja orgânica. Eu não sei se tem PTS orgânica. Como eu não compro PTS, eu nem vou atrás para fazer pesquisa. Se alguém souber, partilha aí com a gente, tá? Então é isso, essa seria a resposta para Clarice e para todos, né? E aí, pegando o gancho, sabendo que aí tem um bebezinho aqui, eu sei que isso a gente falaria lá no outro grupo e podemos falar, mas a criança é melhor que seja exposta a todos os alimentos, mesmo que eles não sejam orgânicos. Pensa assim, né? Grande parte da população não tem acesso ao orgânico, e ainda assim é melhor que essas famílias com menor poder aquisitivo, melhor elas irem à feira e comprar a paleta de cores ali, a paleta de alimentos, né, dos grupos, para oferecer o melhor para a família, né, e para a criança, tá? A Anitta falou, gostaria de saber receitas boas de requeijão vegano e barra de cereal. Ó, requeijão vegano, eu pessoalmente gosto de fazer bastante coisa com base em castanha de caju. A castanha de caju, ela depois de triturada, ela fica mais lisinha, ela tritura bem. Então, especialmente se a gente demolha ela ou a ferventa, que ela fica mais mole ainda e ela homogeneiza melhor. Então, requeijão assim vegano dá para a gente fazer com inhame, dá para a gente fazer com castanha de caju. Deixa eu ver o que mais que dá para fazer de requeijão. Dá para fazer requeijão de painço, os que eu já experimentei, tá? Requeijão de tremoço também, dá para fazer. Se bem que o tremoço, eu acho que não foi requeijão que eu comi. Eu nunca fiz, eu tenho preguiça. Mas eu já comi de queijo, de tremoço. Mas eu sei que, assim, o de painço, com certeza dá para fazer, o de inhame e o de castanha de caju, que eu acho que é o mais fácil fazer e o mais nutritivo. Porque o inhame, veja só, quando a gente fala de comer um requeijão, na minha cabeça, pelo menos, vem assim, eu vou pegar uma panqueca de milho e vou passar um requeijão. Vou pegar um cuscuz de milho e vou passar um requeijão. Vou pegar um pão e vou passar um requeijão. Vou pegar uma torrada e vou passar um requeijão. Então, eu vou colocar em cima de coisas que são feitas predominantemente à base de cereais. Ou, sei lá, eu vou pegar uma batata e vou colocar um pouco de requeijão. Não tem aquela baked potato lá, que pega a batata, abre no meio e recheia ela?
Então, dá para eu colocar requeijão numa batata. Então, pensa se eu fizer um requeijão de inhame, que é um tubérculo, botar em cima de uma batata, que é um outro tubérculo, ou botar em cima de um pão, de uma panqueca de milho, uma panqueca de trigo sarraceno, eu estou colocando um tubérculo sobre um cereal. Aí é mais um raciocínio nutricional mesmo do que de paladar, tá? Porque fica bem gostoso fazer um requeijão de inhame com limãozinho e tudo mais, e a cremosidade é bem interessante. Mas pensando sobre esse aspecto, eu acho que fazer um requeijão de castanha de caju é mais fácil. O painho você tem que comprar e tem que cozinhar, depois tem que bater. A castanha de caju, você dá uma ferventadinha nela, ou se você se programou para fazer, você pega, põe de molho de manhã para fazer na hora do almoço, deixar algumas horas na água, ela já fica bem molinha, tá? Como a castanha de caju é muito gordurosa, tem um teor de gordura muito alto, a gente tem alternativas para fazer um requeijão menos calórico, que a gente pode dizer assim. É a gente misturar um pouco com couve-flor cozida ou chuchu cozido, que são alimentos que têm pouco sabor, tá? E, obviamente, você vai colocar tempero, você vai colocar limão, sal, azeite, você pode colocar uma cúrcuma, pode bater com salsinha, tudo isso para dar um tchan nos temperos. E aí, a couve-flor e o chuchu quase não vão aparecer, tá? Até porque não coloca muito. Eu faço tudo a olho, gente, é tudo a olho, esse é um problema, assim, mas dá para pensar depois, assim, numa proporção. E uma outra alternativa, que é o que eu mais faço aqui em casa, é bater com tofu. E aí a gente deixa um creme, né, menos gorduroso e um pouco mais proteico. Então, eu acabo não tendo uma concentração calórica tão intensa quanto se eu fizesse só de castanha de caju. Eu fico com um pouco menos de caloria, porque a hora que eu coloco o tofu não tem tanta gordura e tem mais proteína, um pouco de carboidrato. E se eu colocar couve-flor e chuchu, aí eu vou reduzir bastante o valor calórico e não vou agregar valor calórico colocando esses legumes, como eu agrego valor calórico colocando tofu, porque proteína também tem um bom valor calórico, tá? Ficou confuso, gente? Vocês que estão aqui, deu para entender essas brincadeiras de misturar com tofu ou com legume? Sim? Tá. Só vi o Carlito fazendo assim. Ah, obrigada, Helena. Ótimo, ok. Então, eu acho que o requeijão, e esse requeijão, uma alternativa seria a gente fazer, se a gente colocar menos água nele, perdão, se a gente colocar mais água, ele fica um creme branco, como se fosse um molho branco, para a gente fazer um macarrão, uma massa, de forma geral, né? Eu gosto bastante, assim, essa é uma receita que eu uso muito, é muito comum quando eu faço macarrão, fazer com esse molho branco, aí eu boto bastante noz moscada, em geral eu gosto de bater, por exemplo, com um brócolis, então eu faço castanha de caju, tofu e brócolis. E aí depois eu vou fazer um refogadão ali normalmente alho poró, que vocês sabem que eu adoro, né? E aí coloco esse creme branco nesse refogado e fica um molho branco bem gostoso, com bastante noz moscada. É que o Rodrigo não está aqui para eu tirar um sarro dele, né? O Rodrigo uma vez fez um prato lá em casa, quando ele morava comigo ainda, mas ele botou tanta noz moscada, gente, que eu acho que, assim, deu barato em todo mundo lá, né? Porque excesso de noz moscada, você começa a dar uma viajada na maionese. Mas dá para colocar uma quantidade boa, como se a gente colocasse para fazer um molho bechamel tradicional, né? Com manteiga, farinha e leite de vaca, tá? Barrinha de cereal. Então, barrinha de cereal é uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu considero que uma boa base para fazer barrinha de cereal seria fazer com fruta seca, então uma base de tâmara dá para fazer, batido, por exemplo, com castanha de caju,
Tâmara, castanha de caju, e aí se você quiser colocar um cacau, quiser colocar alguma coisinha aí para dar um gostinho diferente, um pouquinho de pasta de amendoim, dá para fazer uma base de barrinha bem legal, tá? Dá para fazer com base de banana também, e aveia, como se a gente fosse fazer uma granola, mas faz banana misturada com aveia, depois coloca algumas castanhas ali, ajeita numa forma, coloca assim, tipo papel manteiga por baixo, abre bem fininho, leva no forno, depois só corta do jeito que quer, ou quebra com a mão, tá? Então, outra que não é barrinha, mas é barrinha, é a gente misturar sementes, e aí eu preciso lembrar a base disso daí, que agora está me faltando. Que eu fiz uma vez só, ele fica uns crackers. Eu vou pegar a receita e vou passar aqui no grupo depois para vocês. Que aí seria uma barrinha mais do tipo salgada, mas bem calórica, gente, porque é basicamente com castanha de semente de abóbora, semente de girassol, linhaça e gergelim, que é a receita que eu lembro. É muito calórico, é basicamente oleaginosas, né, gordura. Então, para coisa docinha, eu acho que a melhor coisa é pegar uma tâmara, que é o que pessoalmente eu mais gosto. Mas dá para fazer também com damasco, com ameixa, tá? Eu vou tentar resgatar umas receitas de barrinha aqui, pelo menos umas duas que eu sei que eu tenho aqui no meu arquivo, mas que eu não faço muito, então eu tenho que, de cabeça, eu não lembro. Essas coisas que eu cozinho bastante, é fácil lembrar. Ah, e eu falei da proporção, né? Voltando aí no requeijão. Quando eu faço aqui em casa, que eu uso castanha de caju com o tofu, para uma porção só para mim, ali, que eu vou comer no almoço e na janta, eu coloco uns 100 gramas de tofu, e isso seria pegar essas barrinhas de 250, de 300, que eu compro a Samurai Tofu, que tem 300, um terço da barrinha, tá? Aquela barrinha de tofu pequenininha. Então, um terço daquilo, e aí eu coloco mais ou menos umas 5 castanhas de caju. Essa seria a proporção que eu costumo fazer aqui em casa. E aí, o que eu não como, eventualmente, numa refeição, eu como na seguinte, assim, dá uma boa porção. Se colocar pouquinho líquido, vai dar menos, e aí vocês veem a consistência. Eu quero um requeijãozinho um pouco mais mole, põe mais água. Quero mais firme, põe pouca água, tá? E aí, a Ana Cristina perguntou sobre demolho, remolho das leguminosas, quanto tempo, se não der para cozinhar no prazo, né? Eu entendi, assim, quanto tempo de remolho e o que fazer se não conseguir cozinhar. Se coloca ou não bicarbonato, que ela falou que cozinha muito mais rápido. Então, essa do bicarbonato eu vou falar para vocês que é uma boa dica, mas não é para ir para o remolho. Remolho de leguminosas, de qualquer uma, das mais duras, do tipo grão de bico, fava, esses grãos maiores, né? Feijão branco, e os grãos menorzinhos, lentilha rosa, lentilha tradicional, feijão moyashi, feijão azul, que são os pequenininhos, ervilha seca, todos eles têm que ficar de remolho por pelo menos 8 horas, de 8 a 12, que é para o fitato presente nesses alimentos poder ser degradado pela própria planta num processo enzimático dela, num processo natural que a planta faz, tá? O fitato não sai na água. O fitato, ele é degradado pela própria planta a partir da umidade, por isso que a gente coloca de remolho. Então, a gente tem que fazer de 8 a 12 horas e precisa ser em pH neutro. Para este processo enzimático acontecer, esse processo de consumo de fósforo pela planta, tem que ser em pH neutro. E eu vou explicar o seguinte: o fitato é uma molécula, chama milinositol, que vai no meio, e tem 6 perninhas de fósforo. Então, é um hexafosfato de milinositol. Esse é o nome
da molécula do fitato. Quando o grão de feijão, se vocês assim deixarem num saco, você pode deixar 5 anos, o grão tá lá ainda e não vira planta. Mas se você pegar o grãozinho, colocar ele num algodão e colocar água, em 2 dias sai um olhinho ali, sai uma plantinha. Como assim, né? Eu fico 5 anos com o treco guardado, não nasce nada, e se eu colocar uma umidade, vai nascer. Pois bem, quando a umidade, a planta percebe essa umidade, ela vai consumir esse fósforo. Então, tem 6, ela consome um fósforo, vira 5 pentafosfato, consome um fósforo, vira... Como é o nome do quarto? Não é hexa. Me lembra aqui, gente? Tetrafosfato. Até esqueci o nome da figura geométrica. Tetrafosfato, depois trifosfato. Então, quando ela tem 6 fósforos, ela tem uma propriedade de roubar, de quelar, o termo técnico é esse, quelar os minerais contidos naquela refeição. Então, se eu pego um saco de feijão, abro, ponho na panela de pressão, cozinho, sirvo com arroz, com chuchu, com escarola, com tomate, com alface. O próprio ferro ali do feijão, o zinco presente no feijão, presente um pouco no arroz, os nutrientes, especialmente os metais, que a gente chama divalente, que é ferro, zinco, cobre, cálcio, magnésio, esse fosfato gruda. E se grudou, não desgruda. Então, eu não quero que tenha esse fosfato, eu falei, não, fitato. Eu não quero que tenha esse fitato lá. Então, quando eu coloco de remolho, 6 vira 5, 5 vira 4, em aproximadamente 8 horas. Quando ela fica nesse tetrafosfato, ela já não faz esse papel de quelar, de roubar. E aí está liberado, meu ferro, o zinco, todos esses elementos que vêm no alimento, eles vão estar disponíveis para eu absorver. Eles não estão grudados na molécula do fitato. Então, o fitato não sai na água. A planta vai comendo esses 6 fósforos, come 1, come 2, come 3, e quanto mais eu deixar, mais come. Mas aí, a partir do 4, não tem, assim, benefício, tá? O que pode ter, assim, quanto mais tempo eu deixo, mais ela fica molinha, mais fácil para cozinhar, economiza gás e tudo mais. Então, eu falei para não colocar nada, nem vinagre, nem bicarbonato, nem limão, nem deixar na geladeira, tá? Então, tem que ser temperatura ambiente e, preferencialmente, não este ambiente, que pelo menos está aqui em Campinas, 35 graus fez hoje. Cozinha, fui pegar o vidro de azeite ali, eu tenho que botar azeite na geladeira, porque estava quente, né? Então, quando eu tenho essa temperatura muito forte, especialmente uma cozinha que incide luz em cima ali, então eu tenho que deixar num lugar com sombra, tá? Para não incidir luz ali direto, porque senão esquenta mesmo. Não pode nem esfriar, nem esquentar. Então, eu deixo em temperatura, em pH neutro. Aí eu jogo água fora, lavo o grão, boto para cozinhar. Quando eu coloco para cozinhar, colocar um tico de bicarbonato acelera, sim, o cozimento, tá? Então, se a gente faz um patê de grão de bico e você colocou um pouquinho de bicarbonato para cozinhar, ele fica bem aveludado, ele bate bem assim, mesmo quem não tem aqueles liquidificador Ultra Power, tá? Então, o bicarbonato, ele tem essa propriedade muito legal de deixar o grão cozinhar mais rápido, e não é só do grão de bico, tá? É de todas as leguminosas. Então, cuidado, se vocês não querem que o feijão vire derreta, não coloque o bicarbonato. Eu, assim, nunca usei, porque como eu guardo o grão de bico no freezer e nunca sei se eu vou querer comer ele como salada, ou se, por exemplo, hoje eu fiz bolinhos. Eu não ia querer ele muito mole, porque eu gosto de uns pedacinhos no bolinho. Eu nem passo no triturador, eu amassei com garfo. Então, eu não cozinho assim. Mas se você vai fazer, sabe que vai fazer aquela receita
para fazer um patê, você pode colocar o bicarbonato. Ou se você gosta de fazer um bolinho, por exemplo, e o bolinho esteja, o grão de bico esteja bem cozido, aí você pode cozinhar tranquilamente. Se você colocar, talvez ele não fique tão firme para poder comer como salada, que é um jeito assim que eu adoro comer grão de bico, que é de salada, tá? Se por um acaso passar de 8, 12 horas, num dia que está mais fresco, ou se a cozinha é bem fresquinha, não tem problema. O que você faz? Deixei 12 horas. Putz, na hora de eu cozinhar, eu me dei conta de que deu ruim, eu vou ter que sair, eu vou cozinhar só amanhã. Troca a água e põe na geladeira, porque aí o fitápio já foi, aí a gente coloca na geladeira mais para proteger de variação térmica. Se por um acaso você tá vivendo, né, mora num lugar que é frio, né, sei lá, tá no inverno, estamos no inverno ainda, mas não tá frio, você garante que a temperatura externa tá bem fresquinha mesmo, você pode deixar num cantinho ali e vai trocando a água, porque quanto mais tempo você deixar, mais vai saindo uma espuminha branca. E aí é só tirar, lavar e trocar a água, tá? Quantas vezes for necessário. O que eu aprendi perdendo a mão com esses remolhos ali, né? O que eu acho que fica muito ruim é a ervilha seca. Já aconteceu algumas vezes de eu perder o tempo ali de fazer, porque eu gosto de fazer sopa com ervilha seca. E aí deixei de molho e falei, nossa, não vai dar tempo de fazer a sopa, porque tinha que picar os legumes e tudo, vou fazer amanhã. Aí fiz isso. Escorri, lavei e tal, botei outra água, botei na geladeira. O que eu sinto é que a ervilha fica dura, depois ela fica mais difícil de cozinhar. Isso, assim, já aconteceu, sei lá, umas 10 vezes comigo. Não foi, né, uma amostra pequena. Aconteceram várias vezes com a ervilha. Não sei por que só com a ervilha não aconteceu com outras leguminosas, mas com a ervilha aconteceu muito. E eu notei que ela fica mais dura. Eu não sei explicar qual é o processo que isso... Por que isso aconteceu, dela ficar mais dura? Mas o fato é que ela fica mais dura, tá? E a ervilha para minha sensorialidade, ela é mais fedida, assim. Eu acho que a ervilha, ela tem um cheiro muito forte quando você deixa de remolho, quando você vai cozinhar, eu acho que ela é mais forte, assim, o cheiro mesmo. Mas o sabor é maravilhoso, eu acho que o cheiro não condiz com o sabor. Então é isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Alguma pergunta, gente? Rodrigo, você entrou, eu contei a vez que você pegou uma noz moscada e quase botou todo mundo para ter um barato em casa, né? Para cozinhar, acho que foi feijão branco que você botou noz moscada. Foi um feijão alucinógeno. Gente, nossa, tá todo mundo com a cara escondida, só o Carlito aqui que é bravo, assim, de aparecer. Alguma pergunta, gente? Que acabaram as... Deixa eu ver se alguém escreveu depois. Acabaram as perguntas aqui. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Thalita. Eu costumo guardar as pontinhas dos alimentos, por exemplo, a pontinha da cenoura, a pontinha do tomate, essas partes que a gente normalmente tira, não põe para cozinhar, eu guardo isso para fazer caldo de legumes. Tá. E aí eu fiquei na dúvida se tem alguns alimentos que não é bom fazer isso. Porque, por exemplo, a gente cozinha brócolis e aí tem aquele cheiro esquisito que fica, e será que vai dar gases se eu usar os talos do brócolis ninja, no caso, se eu usar os talos do brócolis ninja no caldo de legumes, tem alguma coisa desse tipo, algum alimento para eu evitar? Não, não tem não. Eu assim, até eu não faço caldo de legumes,
mas eu uso, assim, integralmente os alimentos também. Então, por exemplo, essa semana que passou, eu comprei o brócolis ramoso, que é aquele dos talos bem compridos, né? E eu gosto muito de comer as florzinhas e as folhas. Então, esse talo, em geral, eu guardo ele para poder fazer sopa. Eu já fiz ele refogado junto do arroz, que aí eu pico bem miudinho. Eu não vejo problema algum, mesmo nunca tendo feito, eu não vejo problema algum em você guardar. Só precisa pensar assim, como que eu guardaria, né? Higieniza bem, seca. Então, eu sempre tenho peneiras assim e guardo as coisas secas com escorridas assim, né? Não vou secar, não pegar pano nem nada para secar. Mas aí eu ponho papel toalha, coloco os legumes, as folhas e vou fazendo camadas alternadas. No caso dos talos de brócolis, eu assim dou uma boa chacoalhada, ponho o papel toalha e coloco dentro de um Tupperware para usar assim. Não dá para esperar tanto para usar, né? Porque os alimentos vão mofar, são alimentos ricos em água, então eles acabam mofando. Mas não tem problema você utilizar, assim, não me ocorre nenhum. Talvez assim, alimentos que empretejam, por exemplo, né? Não sei se você colocaria, nem deve ficar bom, colocar uma casca de berinjela para cozinhar, né? Tô Eu pensando aqui, costumo congelar, eu vou guardando, tem um saco no meu freezer que eu vou colocando, eu vou cozinhar, aí aquele talinho do tomate, aquela ponta da cenoura que tenha o cabinho, tá. essas partes, assim, que normalmente não entrariam na comida, eu vou guardando no freezer, e aí quando eu tenho um sacão bom, cheio, aí eu vou lá e cozinho com outros temperos e faço um caldo. E aí você faz o caldo para poder usar de tempero ou tipo para fazer base para sopa? Geralmente eu uso para usar nas receitas, ou eu ponho no meu feijão, ou quando eu vou cozinhar uma outra leguminosa, ou até Tá. para fazer arroz, eu tô com caldo na geladeira, eu vou fazer um arroz essa semana, provavelmente eu vou usar. Você vai usar o caldo ou vai usar os legumes? O caldo, né? O caldo, isso. E uma pergunta. Estou pensando aqui em termos microbiológicos, né? Você pega todas essas pontinhas e guarda dentro de um saquinho e põe no freezer. Depois você tira essas coisas do freezer, cozinha, faz o caldo, e aí esse caldo vai voltar para o freezer ou vai ficar na geladeira? Vai ficar na geladeira. Tá. Eu não vejo problema nenhum, assim. Estou pensando assim. Eu fico imaginando a pontinha do tomate, eu não sei qual a pontinha do tomate, eu fiquei curiosa, mais curiosa, né? Porque eu só tiro aquela com a ponta da faca, assim, onde é acho que é Esse mesmo. pedúnculo que chama, né? Mas eu acho. Mas não, acho que eu não vejo problema nenhum mesmo. Tá, legal. Pode ser. Ah, que eu guardo bastante, por exemplo, as folhas do alho poró, ocupa Ó, bastante. folha do alho poró, assim, isso é uma dúvida que algumas pessoas têm e eu acho que eu não mandei para vocês, eu acabei fazendo um vídeo e não mandei para vocês. Mas eu já tirei foto, assim. Folha de alho poró, gente, eu uso para tudo. É que as pessoas têm hábito de usar só a parte branca do alho poró. A folha, tem gente que fala, só vou fazer o caldo, porque é muito fibroso. Eu uso para fazer arroz, eu uso para fazer chuchu refogado. Fiz um chuchu hoje refogado com essas folhas do alho poró. Não usei a parte branca. Então, dá para usar para o dia a dia mesmo. E no caso específico do alho poró, porque eu falo, né, que eu sou a louca do alho poró. Eu não uso alho, eu uso alho poró e a cebola. Eu já deixo ele picado, assim, mais comprido, mas já teve épocas da minha vida que deixei ele picado mesmo. As folhas, todas picadinhas, miudinhas, assim, que é só enfiar a mão no pote, pegar uma mãozada e jogar na panela. Do mesmo jeito que você pode fazer isso com cebola, com tudo, tá? Então, só pegando o gancho que a Thalita falou aí da folha do alho poró,
Não usem só para fazer caldo, usem para fazer receitas de forma geral, assim, para fazer refogados, porque é bem nutritivo. Uma vez um agrônomo, eu fui visitar uma amiga cujo marido é agrônomo. E aí no quintal deles, eles tinham, né, alho poró. Aí eu falei, nossa, Ricardo, que alho poró lindo, tal. Não, pode deixar, eu dou, assim, enorme, lindo, lindo. Eu dou para você um. E aí, na hora de ir embora, ele me vem com alho poró, com a parte branca, enorme assim. Eu falei, Ricardo, cadê o resto? Ah, joguei no lixo. Eu falei, como assim você jogou no lixo, né? Jogou. Ele me deu um tanto assim da parte branca e um tanto assim de folha, aquelas folhas enormes, lindas, né? Nem ele sabia, agrônomo. Nem ele. Não, mas isso aqui a gente joga fora nada, joga aqui na minha geladeira que eu dou um jeito de utilizar. Então, utilizem, sim, porque é bem nutritivo, é bem legal, tem bastante fibra, tem caroteno, né? Então, é um ingrediente de refoga bem interessante. O que mais, gente? De dúvidas? Para partilhar com vocês aqui, no sábado passado, a gente fez de novo a apresentação lá no MIS, o Rodrigo colocou para vocês ali umas fotinhos, né? Que a gente, algumas pessoas se encontrou antes do almoço, para almoçar, antes da apresentação, não foram muitas, mas foram algumas, né? E eu e o Rodrigo estamos vendo de fazer uma curadoria de documentários lá no Museu da Imagem e do Som. Eles disponibilizaram essa possibilidade para a gente, então eu, dentro desse meu momento ativista ambiental, né, que sempre morou dentro de mim, mas eu tô mais chata, sabe, gente? Chata mesmo, meio intolerante. Domingo passado, o Rodrigo foi à feira comigo, eu passei nas barracas tudo, que o povo usa plástico para enrolar as coisas. E aí eu achei uma postagem no Instagram, não sei nem como apareceu, mas foi ótimo, com alimentos embalados em folha de bananeira. Aí eu fui lá e falei, você usa esse plástico aqui, então? Dá para usar assim? Dá para usar assim? Acho que fui em umas 3 ou 4 barracas para falar para eles pararem de usar plástico, né? E para mim não tem nenhum sentido você ser um pequeno produtor, fomentar a agricultura orgânica, trabalhar com isso e usar plástico para embalar o alimento. Assim, para mim é completamente sem sentido, né? E então a gente está, falei isso porque eu estou pensando nesse ativismo ambiental, então de passar documentários de saúde e meio ambiente. E temos vários, né? O impacto que a saúde, que as escolhas alimentares têm na nossa saúde e no meio ambiente. Eu não quero entrar muito nessa questão animal, porque ela é muito polêmica e eu não quero afastar as pessoas, eu quero trazer. Então, eu tendo a não abordar com mais, assim, veemência a crueldade animal, embora isso seja um grande ponto para mim como pessoa mesmo, para as minhas escolhas, né? Mas, então, o ano que vem a gente, assim, se der tudo certo, ainda não temos o ok ali oficial, mas se der tudo certo, a gente vai ter uma sequência de documentários a serem transmitidos ali no Museu da Imagem e do Som. E a gente quer trabalhar, ver se conseguimos trabalhar com escolas, né, para, enfim, ensinar ou estimular os educadores, as educadoras, né, pedagogos, coordenadores e tudo mais. Mami, fala do curso Comidinhas que a gente está preparando para fazer uma edição. Ah, é mesmo. Olha, eu assim, eu sou péssima vendedora, né, gente? No privado, eu e o Rodrigo, a gente tem recebido algumas, assim, algumas cutucadas para fazer curso, ou não exatamente curso, enfim, demandas sobre aquele momento que eu acabei postando para vocês, quase uma semana inteira minha, né, de café da manhã, almoço, lanche e tudo mais. E eu não sei quem aqui, acho que ninguém aqui participou. Talvez só a Márcia Franco. Nem me lembro se a Márcia participou também do Comidinhas, né? Sim, a Márcia participou. O Carlito participou também do curso Comidinhas? Helena participou, não participou?
Eu fiz, nossa, muito tempo. Teremos de novo. A Márcia Bianco Eu fiz participou. e teve online também na pandemia que você fez, não teve? Então, a Márcia também participou, é verdade. Eu fiz online, aliás, eu não fiz presencial. Presencial eu Sim! fiz em outros lugares aqui. Foi, 2012. nossa, num salão de festas de alguém que você conhecia, que era lá perto do Isvara. Nossa, Foi gente, lá em 2015, 16. foi Faz antes, muito tempo. foi antes de 2016, assim, e não chamava comidinhas, Não, mas mas tinha uma apostila, tem até hoje. E essa receita que você falou da barrinha de cereais aí à base de banana, você ensinou a fazer lá nesse curso, que isso eu lembro tá que tem, vendo? eu tenho a apostila até hoje. Tá vendo, Rodrigo? A gente tem mais, eu já deixo a Márcia Franco falar. A gente tem mais material para colocar ali, não vai ter filmagem, né? Aliás, Helena, a dona do condomínio levou multa, porque, não sei porquê, assim, deu ruim o negócio lá, mas eu já fiz lá, fiz no condomínio de uma outra moça, mas não chamava Comidinhas antes. O Comidinha saiu na pandemia, e a gente teve, acho que umas duas turmas diferentes. Então, nós vamos ver 2020 agora, e tá? Você quer 2022. falar, Márcia? Você tá no mudo. Você tem que tirar do mudo aí o seu... Eu lembro no Parque Prado, lá no condomínio. Foi um Isso, domingo de manhã. isso. Foi lá na casa da Graciele, depois a Helena Acho que falou que... chamava comidinha, sim, tá? Daí tinha, acho que chamava comidinhas e tinha realmente a apostila com receitas, tá? E o outro foi na pandemia, né? Em 2020. E Sim, daí acho que vocês fizeram no ano seguinte também, 2021. sim, nós fizemos 2. Quer Uhum. falar, Rodrigo? Não? Tá. Então, esse ano a gente vai fazer de novo. Era para ser sábado agora. Mas eu e o Rodrigo está mais ensandecido do que eu, né? Também vou contar uma coisa para vocês, não vou contar tudo, mas vou contar. Eu e o Rodrigo, a gente está quase pegando um projeto num órgão público, pela Escola de Nutrição, de Educação Nutricional. Então, algumas coisas estão aparecendo aqui para a gente fazer de educação, de consciência alimentar, enfim. Então, surgiu a ideia de fazer o curso Comidinhas de novo por uma demanda. Então, nós resolvemos fazer, e em princípio, vai ser no final de setembro. É só eu estou alinhando com ele para a gente. O site está pronto, né? A pagininha ali de divulgação do curso, só está dependendo dele finalizar um vídeo e de eu finalizar outro. Porque eu acho que vai rolar aqui, assim, entre amanhã e até o final dessa semana. Então, nesse caso, seria no último final de semana de setembro. E quem é meu paciente, ou seja, cada um de vocês, vai ser um valor mais, assim, bem mais acessível. Vai tá? ser 40% de desconto, né, para paciente. E aí, quem não vai pagar o preço cheio, enfim. E aí, assim, a gente vai fazer ao vivo, online, só que quem não puder participar vai ficar gravado, e aí vai poder ter acesso por até 1 ano. E vai ter apostila, vai ter tudo certinho. Só não vai ser uma apostila física, né? Que nem vocês têm aí dos cursos anteriores lá do Parque Prado e do Isvar ali, do Cambuí, mas vai ter. Então é isso, tinha esquecido, Rô, de falar do curso. E assim, aqui não é o lugar, porque aqui tem um público muito variado, mas eu vou fazer uma vivência num sítio aqui perto, em Morungaba, mas é só para mulheres no climatério e na menopausa. Então, aí homens não entram, meninos não estão convidados, aliás, estão desconvidados, e mulheres jovens certamente, não sei se vai ser a pegada, né? Assim, a ideia é realmente partilhar essa questão de climatério e de menopausa. Então, eu vou colocar
Rô, você poderia colocar o link do... Não, esse aqui eu mando lá no outro grupo, tá? Porque lá a gente já tem um grupo específico disso. O que eu vou colocar para vocês aqui, então, é a receita de barrinha de cereal, que eu fiquei devendo. Fiquei devendo mais o quê? Receita do quê, gente? Me ajudem. Era da barrinha e do quê que eu fiquei de colocar aqui? Só, né? Tá, então eu vou pegar aqui nos meus arquivos as receitas das barrinhas e coloco para vocês. Tá bom? Tudo certo? Então tá, meus queridos e minhas queridas. O que é isso aqui? V de Vitória. Paz e amor. Paz e amor. Tá bom, gente. Obrigada pela presença. A gente se vê o mês que vem. Se vocês tiverem dúvidas, ideias, a gente vai abrir o grupo um pouquinho antes, tá? Desculpem por ter aberto assim o grupo um dia antes, mas eu esqueci, o Rodrigo também. Quer falar, Márcia? Bianco? Não, só agradecer pelo compartilhamento dos conhecimentos. Ah, querida, obrigada por você estar sempre junto, viu? Queridos e queridas, um beijo grande para vocês, boa noite, até a próxima. Boa noite. Tchau, gente, tchau. Tchau, Thalita, tchau. Tchau. Eu vou te ligar, tá?